Meus queridos, mais uma vez, vos saúdo com a paz do Senhor. Amém. Antes de meditar com os irmãos o texto da Palavra de Deus, que está no livro do profeta Josué, capítulo de número 3, eu quero externar a minha alegria, externar o meu contentamento em poder estar aqui nesta noite. Estava lembrando ao pastor Zezinho, carinhosamente chamado, que Deus tem me dado a alegria de, acho que já uns 4 anos, 5 anos, eu tenho podido estar com os irmãos no encontro de jovens aqui em Itaquaquecetuba. Eu louvo a Deus pela vida deste setor, pela vida dos irmãos. Agradeço ao Senhor, Deus, pela vida dos coordenadores congregacionais, porque é um setor muito grande, e a vida dos líderes de mocidade que o Senhor tem levantado neste lugar. Esta mocidade aqui de Itaquá é um dos maiores grupos do ministério dele. Talvez vocês que estão aqui, às vezes não sabem ou não têm noção do potencial. Mas o potencial é muito grande. E a força de Deus que está em vocês, ela é maior ainda. E esta força e este poder de Deus, o vaso de barro, aleluia, quando utilizado da maneira certa, da forma correta, acontece algo sublime e maravilhoso. Eu quero deixar essas palavras iniciais para animá-los a que vocês glorifiquem a Deus por essas oportunidades que vocês estão tendo de adorar o Senhor no vosso tempo de jovem, de adolescente. Glorifiquem a Deus por isso, aleluia, porque haverá dias em que as fases das vidas de vocês, elas vão mudar. A fase da nossa vida muda. A gente pode continuar tendo um espírito jovem, mas a idade também chega, e nós temos que lidar de frente com a idade. Existem coisas que não dá mais para eu fazer, coisas que eu tinha 15 anos de idade, sem compromisso com a família, não namorava, não tinha filhos. Hoje a coisa muda. Ministério, liderança, família, trabalho, levar o pão à boca dos pequenos, acordar cedo todo dia, não é fácil. Então aproveite a fase que Deus está te dando. Aproveite o momento que o Senhor está te dando, para que você se alimente e cresça na casa do Senhor, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Muito feliz nessa noite por poder rever o pastor Zezinho e rever o filho da casa, o pastor Salomão. Quando eu abracei, eu falei: bom filho, a casa torna. Que bênção poder encontrar os amigos, companheiros aqui desta noite. Obrigado, Richard. Obrigado, irmão Ziel, pelo convite. Quantos querem palavra de Deus para o seu coração? Aleluia. Eu tenho uma palavra da parte de Deus para o seu coração. Aleluia. Eu gostaria de... Vocês acharam Josué capítulo 3? Amém? Amém? Amém. Não acharam? Amém. Amém. Acompanhe comigo a leitura no versículo 1, diz assim: levantou-se, pois, Josué de madrugada, e partiram de Sitim, e vieram até o Jordão, ele e todos os filhos de Israel, e pousaram ali antes que passassem. Versículo 4: haja contudo distância entre vós e ela, como a medida de 2.000 côvados. Não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir,
porquanto por este caminho nunca passastes antes. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. E falou Josué aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca do concerto e passai adiante deste povo. Levantaram, pois, a arca do concerto e foram andando diante do povo. E o Senhor disse a Josué: este dia começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Versículo 1 do capítulo 4. E sucedeu, pois, que acabando todo o povo de passar o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: tomai do povo 12 homens, cada tribo um homem, e mandai-lhes, dizendo: tomai daqui do meio do Jordão, do lugar do assento dos pés dos sacerdotes, 12 pedras, e levai-as convosco a outra banda, e depositai-as no alojamento em que haveis de passar a noite. Versículo 9. Levantou Josué também 12 pedras no meio do Jordão, no lugar do assento dos pés dos sacerdotes que levavam a arca do concerto, e ali estão até o dia de hoje. Versículo 19. Subiu, pois, o povo do Jordão no dia 10 do mês primeiro, e alojaram-se em Gilgal, da banda oriental de Jericó. Amém. Meus irmãos, perdão pela leitura um pouco extensa, mas necessária para a compreensão e entendimento desta palavra. O tema de vocês fala de identidade. E quando nós olhamos para esse texto, ele automaticamente reflete a identidade deixada por um homem de Deus por nome Josué. Bem rapidinho, os irmãos todos conhecem esta palavra, conhecem esse texto. Nós temos vários pregadores aqui. Não é a minha intenção querer reensinar aquilo que vocês já sabem, mas somente lembrá-los que o capítulo 1 de Josué em diante faz-se como que um momento de transição, uma separação de um tempo de Moisés, um tempo de Deus na vida de Moisés, um tempo de Deus na vida do povo guiado por Moisés, e um tempo de Deus na vida de um homem por nome Josué, que agora entrava no cenário totalmente desconhecido de forma espiritual. Todos conheciam Josué, que era aquele que trazia água. Josué era aquele que ia cuidar da oferta. Josué era aquele, eu estou contextualizando, Josué era aquele que estava arrumando um banco. Josué era aquele que vinha para participar de uma reunião ministerial. Mas Josué não era o líder. Josué não tinha nos seus ombros o peso da responsabilidade de liderar. E quando eu olho para esse texto, eu vejo em Josué a figura de um homem que zelou pela identidade deixada, ministrada e ensinada a ele. Algo foi delegado a Josué, e Josué foi um homem que, quando inicialmente o Senhor veio a ele e disse: Moisés morreu, meu filho,
Não adianta você querer ficar pensando no passado, porque agora eu quero me revelar a você. Não temas, não te espantes, não te assombres. Medita no livro da lei de dia e de noite. Eu sou o teu Deus, aleluia. Eu vou te engrandecer. Só que até agora eram somente promessas. Era somente Deus falando com Josué. E era somente promessa. Para um povo que estava assistindo, ninguém tinha visto Josué na plena atividade da liderança. Ninguém tinha visto Josué na plena atividade do seu ministério ou do seu pastorado. Josué era alguém desacreditado. Josué era alguém que as pessoas estavam pagando para ver se ele seria igual a Moisés ou não. E eu quero te dar uma notícia nesta noite, com base nesse texto. Aleluia. Talvez você não esteja entendendo o que está acontecendo na sua vida. Mas o tempo em que você, aleluia, deve revelar a identidade de Cristo na sua vida é agora. É este tempo. Interessante que na hora em que Deus nos faz mais promessas, são as horas que Ele nos prova mais. Porque quando Josué estava de posse da promessa, em que os espias voltaram da casa de Raabe e foram espiar a cidade de Jericó, a Bíblia diz que eles saíram dali. Estão com a Bíblia aberta? Não fecha a Bíblia. Deixa ela aberta neste capítulo número 3. A Bíblia diz que eles saíram dali, aleluia, e se acamparam em Sitim. E eu gostaria que você notasse o que diz o texto, porque diz que eles pousaram ali antes que passassem o Jordão. Obrigado pelo som, meu irmão. Antes que passassem o Jordão, eles ficaram ali 3 dias. Interessante o que diz o texto. E são exatamente esses 3 dias que muita gente não entende. São esses 3 dias da minha vida e da sua vida que talvez você não esteja entendendo. Deus não falou. A promessa não está dada. A promessa não está feita. Está. Deus falou. Falou. E por que eu chego no Jordão e ele não se abre? Por que eu tenho que esperar 3 dias no Jordão? Aleluia. Sabe para quê? Para você valorizar o milagre. Eu penso, o texto não diz, mas eu penso que no primeiro dia as irmãs colocaram o assunto em ordem. O assunto eram os espias que acabaram de vir da casa de Raabe. Olha, Raabe, aquela meretriz, escondeu-se, era o assunto do momento. Então vamos colocar o assunto em ordem. Os irmãos estavam falando das patas dos camelos. Rapaz, o meu camelo tem uma pata maior que a sua. E as águas do Jordão estavam transbordando pelas ribanceiras. E a corrente da água, ó, a todo vapor. Eram correntes fortes e o barulho da água. A Bíblia diz que as águas estavam correndo e transbordando. De repente, para o primeiro dia, coloca o assunto em ordem. Aí no segundo dia, dá uma olhadinha para o Jordão, tá certo? Então, meu amigo, como é que é? E aí, o guisado está pronto? Não está? Beleza? No terceiro dia não tinha mais assunto. No terceiro dia eles tiveram que olhar para o Jordão e falar: como é que nós vamos passar isso? Sabe para que Deus está se utilizando do tempo na tua vida? Do lado de cá do Jordão,
É para você parar de tanta coisa na tua cabeça. É para você se concentrar no milagre. Porque a hora que o Jordão abrir, você vai valorizar cada parte do Jordão. Porque Deus não nos leva até o Jordão e não esperou o povo caminhar 40 anos no deserto para que chegasse diante do Jordão e ele não abre. A notícia que eu tenho para você nesta noite é que Deus já está preparando o cenário para abrir o teu Jordão. Vai abrir. Eu vou repetir de novo, vai abrir. O Jordão vai abrir. Que coisa linda. A Bíblia diz, glória a Jesus, que existia uma determinação de Deus, e Deus dá a determinação a Josué, e a determinação era o seguinte: a arca, todos estavam acampados, e a arca do concerto do Senhor estava sendo conduzida pelos sacerdotes levitas. A arca significava o quê? A presença de Deus no meio do povo. E a mensagem era o seguinte: quando vocês virem a arca passar no meio do arraial, levada pelos sacerdotes, pode levantar e pode correr para a beira do Jordão, que ele vai saber. Aleluia. O que está acontecendo hoje? Aleluia. A presença de Deus está se movendo. A arca, que significa a presença do Senhor, o Senhor está se movendo. Está se movendo no meio da igreja. Está se movendo nas conduções da rua. Está se movendo no meio da rua. Está se movendo aonde está o servo dele, acampado e esperando o milagre. Quando o sacerdote levita passou trazendo a arca, era um em cada ponta. A Bíblia diz que eles desfizeram a tenda, cada um desfez a sua tenda, e vamos seguir a arca. Aleluia. Vamos seguir a presença do Senhor. Vamos seguir esta presença gloriosa. Nenhum deles ficou com a tenda armada, tomando água do coco. Nenhum deles ficou sentado, perdão, pastor, dá licença, sentado, olhando o sacerdote passar uma arca. Aí vai a presença do Senhor. A arca passou, eles se levantaram, porque eles agora tinham direcionamento. Note o que diz a palavra. O que está acontecendo? O Senhor está se movendo. Tem muita gente sentada. Tem muita gente que ainda não desarrumou a sua barraca. Tem muita gente que continua do mesmo jeito, não está fazendo é nada. Mas a presença do Senhor está se movendo. E quando a presença do Senhor é manifestada, há milagre no meio do povo de Deus. Por favor, se mova. Não seja um peso morto dentro da tua casa. Não seja um peso morto dentro do teu trabalho. Não seja um peso morto na igreja. Não seja alguém que se escolhe, só fica na sombra e água fresca. Mas a presença está se movendo. Glória a Deus, aleluia. A oportunidade está passando diante de você, meu irmão, meu jovem. É tempo de você se levantar. É tempo de você valorizar a identidade que foi ministrada e delegada ao teu coração. Se levanta,
podiam se chegar à arca. A impressão que dá é alguém que está esperando. Aleluia. É alguém que quando chega, é a mesma coisa, alguém, um grupo de pessoas, quando chega a comida. Na empresa, às vezes a gente faz uma reunião, aí chega a pizza. Está todo mundo quietinho esperando. A hora que coloca a pizza na mesa, uau! Rapidinho acaba de pôr um pedaço. Quando a arca chegou, o pé dos sacerdotes iria pisar quando a planta pisasse nas águas transbordando, as águas iam se abrir. Amém? Amém. Só que quando os sacerdotes chegaram com a arca, ninguém podia chegar perto dela. E eu já preguei aqui, mas eu nunca tinha me atentado a um detalhe. A Bíblia diz que eles entraram pelo meio do Jordão. Quando os sacerdotes pisaram no Jordão, o Jordão se abre. Só que ninguém saiu correndo ultrapassando a arca. Ninguém saiu diante ou na frente da presença do Senhor. Todos tinham que ficar aqui. E tinham que ficar parados, esperando a arca. Pastor, mais ou menos, eu sei que o senhor está novo aqui, mas mais ou menos, irmãos, quantos metros tem isso aqui? 35 metros. Imagina, a Bíblia diz, olha o que diz o versículo 4: haja contudo distância entre vós e ela, 2.000 côvados, aproximadamente 900 metros. É possível que algum irmão aqui que tire os óculos não consiga ver o outro irmão que está lá na porta. Aí você imagina uma congregação de milhares de pessoas da banda de carro e só os sacerdotes entrando no Jordão, indo, e o povo olhando, indo. Daqui a pouco, 900 metros, eles param. A Bíblia não diz, mas alguém sinalizou. A Bíblia diz que eles param no meio, e eu penso no meu coração que alguém olha para trás e diz: a orientação era, se a pegada do sacerdote está aqui, eu não posso pisar aqui, eu tenho que pisar aqui. Se Deus abriu o mar aqui, o Rio Jordão aqui, eu não posso querer atravessar nada, está aberto aqui. Tem um direcionamento, tem uma luz. Sabe o que significava a arca parada no meio do Jordão? Significava direcionamento ao povo. Eu quero dizer a vocês nessa noite, aleluia, com muito temor, e aos meus companheiros que estão na minha retaguarda, que essa é a nossa responsabilidade, de darmos direcionamento à luz da palavra ao povo que nos ouve. A presença de Deus ia na frente. E quando a presença de Deus vai na frente, eu posso caminhar, porque o Jordão não vai fechar. Eu não vou morrer afogado. Aleluia, porque a arca está sustentando lá no meio do Jordão. Coisa linda. Vocês são jovens. Eu não vim aqui nesta noite trazer uma mensagem daquelas evangelística ou evangelástica para você pular bastante e sair daqui sem não comer nada, só com barulho. Então escute o que o Senhor te diz nesta noite. Vocês são jovens, tem muitos jovens, muitos irmãos e irmãs. Não queira passar na frente da presença de Deus, não queira pisar aonde já não existe uma pegada de um caminho ministrada da presença ou pela presença de Deus para a tua vida. Sabe por que muitos casais jovens estão se separando? Porque está todo mundo querendo inventar a roda. Aleluia. A roda já foi inventada, meu irmão.
Sabe por quê? Tem muita gente que às vezes sai daqui, vai para uma comunidade, daqui a pouco você encontra ele num show, daqui a pouco você encontra ele numa outra igreja, ele vai, dá uma volta, toca em conjuntos e vai e volta aqui. Para que toda essa volta? Eu quero novidade, a novidade está na palavra de Deus. Eu quero novidade, vai orar e jejuar todo dia. Deus vai te dar novidade todo dia. Não saia fora da pegada, da targa ministrada pelos pés dos sacerdotes. Coisa linda. Quando eles recebem o sinal, aleluia, eles foram caminhando, olhando para a pegada, aleluia, e caminha. Daqui a pouco a arca está aqui, o sacerdote segurando a arca, e aí a multidão, a congregação vem chegando. Que coisa linda. Eu chorei quando eu li isso. Eu fiquei imaginando a congregação chegando, olhando para a arca. Aleluia. E vai passando. Porque a arca ficou no meio, mas a congregação foi atravessando. É, coisa linda. Tem um mistério aqui. Tem uma revelação da palavra aqui. Sabe qual é? Porque que a arca é a última, é a primeira a entrar e a última a sair. Porque a presença de Deus é aquela que abre o caminho, a tua dianteira, e ela fecha e protege você. A presença do Senhor te cerca. Não ande sem a presença de Deus, meu irmão. Sabe o que diz o texto? O Senhor olha para Josué e fala assim: é hoje, meu amigo. Com muito respeito, olha para esse irmão que está do seu lado e diga: é hoje. É hoje o quê, pastor? O que é hoje? É hoje o dia. Eu vou te engrandecer. Sabe por quê? Porque Deus já preparou uma data marcada para mudar esse teu cativeiro, para mudar essa história. Não existe luta para sempre. Não existe provação para sempre. Há um momento em que Deus escolhe hoje o dia que eu vou mudar a história. É hoje que eu vou abrir o jornal. Eu vou te engrandecer. Pessoas vieram aqui nesta noite dizendo no coração. Alguns que falaram até no metrô, no trem, e disseram e oraram: mas Senhor, que ano, hein, Senhor? Você não podia ter escolhido outro ano, não, para me provar desse jeito, Deus. Que ano, hein, Deus? Nada chuva que debarrasse. Que prova! Mas o Senhor fala contigo nesta noite. O dia e a hora dele te engrandecer já está marcado. Ai, meu abraço, meu abraço. Eles atravessaram todos a pé juntos. Atravessaram o Jordão. Quando todos atravessaram, antes que todos atravessassem, o Senhor fala a Josué e diz assim: Josué, escolhe 12 homens. Não dava para escolher um chefe de cada família, então escolhe um chefe de cada tribo, para que cada um represente a sua casa, a sua família. Sabia que você hoje aqui representa a sua família? Glória a Deus, aleluia!
Eu vou repetir isso. Sabia que todas as vezes que você vem à casa do Senhor, você vem aqui, eu quero que você se atente a isso. Se você nunca parou para pensar nisso, todas as vezes que você vem à casa do Senhor, você vem representando a tua família. Por tua casa, Deus abre portas lá dentro. Por tua causa, o Senhor visita o lar com cura. Por tua causa, o Senhor abre as portas. Pela tua fidelidade, pelo teu dízimo, o Senhor faz chegar o mantimento com abundância dentro da tua casa. Glória a Deus, aleluia. Me traz 12 homens. E eles trouxeram. De repente, os 12, existia uma determinação de Deus. Note que foi na travessia do Jordão, foi a única determinação de Deus atravessando o Jordão. A única. Deus disse: Josué, eu quero que cada homem pegue uma pedra, e pegue essa pedra e leve para o outro lado e faça um altar no alojamento aonde vão passar a noite. Ou seja, vai erigir um altar dentro de casa. Aleluia. Vai erigir o altar das 12 pedras dentro de casa. Ok? Ok, Senhor. Que cada um pega uma pedra, coloca no ombro, e os 12 vão atravessando o Jordão. Estão comigo ou não? Atravessam o Jordão e levam as pedras para onde? Do outro lado. Quando chega do outro lado, eles fazem e depositam as pedras no alojamento e fazem o altar. Só que aí Josué olha para os sacerdotes, olha para a arca e diz: não está certo, está faltando alguma coisa. Aí ele pega, se agacha, porque para pegar a pedra tem que se agachar, tem que descer, tem que se humilhar. E ele se agacha diante da arca, se humilhar na presença do Senhor. Quando ele se humilha, ele pega também 12 pedras no meio do Jordão. Foi feito um altar lá fora, mas Josué fez um altar dentro do Jordão. Aleluia. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer com isso que levar a pedra do meio do Jordão para o outro lado é mais fácil do que fazer adoração no meio do Jordão onde ninguém vê. Porque lá do outro lado todo mundo ia ver aquele altar. Sabe o que está acontecendo com a gente? Tome cuidado para que não aconteça com você. Porque eu tenho visto muitos líderes, pastores, jovens, aqueles que estão começando a pregar. Tem muita gente que só quer fazer para que os outros vejam. Aleluia. Sabe o que me encanta em Josué? É que Josué fez e adorou ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Ele fez algo mais. Deus lhe pediu uma coisa e Josué fez algo mais. Deixa eu te fazer uma pergunta nessa noite, no meio deste congresso. O que você está fazendo na igreja? Você vem só para o ensaio? Glória. Você só levanta para cantar aqui? Porque se você estiver fazendo isso, você só está cumprindo a agenda. Aleluia. Se você vem só para o culto de domingo à noite, ou na reunião de obreiro, ou no culto na igreja, você só está cumprindo a agenda. O algo mais é ganhar uma alma para Jesus dentro do treino. O algo mais é saber que tem uma irmã enferma no teu tempo.
vou visitar, e daqui a pouco chega você e bate na porta do hospital dizendo: oi, visita. Irmã, a senhora aqui, eu vim orar pela senhora. O algo mais é saber que tem um casal com problema na igreja, e sem ninguém saber. Porque não precisa colocar um cartaz: eu fui visitar os irmãos fulano de tal, orei por eles e Deus restaurou. Tem muita gente querendo título, tem muita gente querendo reconhecimento daqui, e Deus não está cuidando e olhando para esta igreja que cuida do reconhecimento na terra. O Senhor está atrás daquele povo, é que o Jesus que eu creio e você crê, disse a mulher samaritana: a hora vem, e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Algo mais é quando você bate na casa dele: está por aqui, mas você não fiz nem janta, o senhor passou por aqui? Pois é, eu estava com a minha esposa, a gente decidiu passar por aqui e tal, mas eu não quero saber de nada, eu não quero falar nada, eu só quero ler um versículo com vocês. Vamos orar conosco? Sabe, irmãos, quando você olha para Davi era alguém que fazia algo mais. Glória a Deus, O aleluia. pai mandava Davi levar a marmita, ele levava a marmita e ele levava o limite. José era alguém que fazia algo mais. O Potifar olhava para José dizendo assim: escova meu cavalo. Quando o Potifar voltava, a pata do bichinho estava brilhando. Aleluia. A crina cortada, o bicho estava bonito. Quando ele dizia: limpa meu celeiro, quando o Potifar voltava, a palha estava toda arrumadinha. Deus, ainda não diz, mas eu penso que José era tão cuidadoso, ele passava até um perfuminho, ele passava até um perfuminho na costeira, ele passava até um perfuminho no celeiro, porque José fazia algo mais. Sabe o que está acontecendo? O número de jovens, o número de irmãos, irmãs. Eu tenho participado de alguns eventos na nossa igreja, porque eu sou prego. Só dou testemunhos e compartilho a palavra com os irmãos da nossa igreja. Eu só falo na Assembleia de Deus. Então eu só posso falar da minha casa, daquilo que eu vejo. Que bonito isso que foi acontecido hoje, só que não precisaria o Ociel falar para você ficar sentado e não levantar na hora da palavra. Porque isso já tem que fazer parte da excelência do teu culto. Eu não preciso ensinar você a comer. Você já aprendeu. Você come assim. Os bração, as asinhas abertas. Come assim, bonitinho. Isso é excelência. Isso é cultuar com excelência. Isso é adorar com excelência. Glória a Deus, aleluia. É adorar. Note que a adoração que José prestou no meio do Jordão, as águas iam tampar e ninguém ia ver. Porque o Jordão não ia ficar Glória a Deus, aleluia. daqui a pouco a água ia fechar, ninguém ia mais ver aquela pedra, mas os olhos do Senhor veem todas as coisas. O Senhor vê você quando levanta na madrugada, o Senhor te vê quando você adora, mesmo de boca fechada, no meio do caminho do teu trabalho, Ele está te contemplando. Adore, 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 adore. Quer que o teu memorial seja valorizado amanhã? Quer que o teu memorial seja reconhecido dentro de casa? Então comece as escondidas. Adore escondido. Aonde o pastor não vê, aonde o líder da mocidade não vê, aonde o teu marido não vê.
te dê um marido crente, uma esposa crente. Esses dias eu tive um probleminha, pastor. Eu comecei a trabalhar muito cedo. Então, em 12 anos eu carregava a caixa na cabeça. O que aconteceu? Eu ganhei um elemento de vício. Esses dias, segunda-feira passada, por exemplo, eu não conseguia fazer isso aqui. Estava curvado, eu levantei a coluna travada. Trabalhando. Peguei umas caixas pesadas lá no trabalho, eu ainda carrego caixa. É moleza, meu irmão? Você pensa que a sua vai cair do céu assim? Tem que trabalhar, meu irmãozinho. Glória a Deus! O Jordão é Deus que abre, mas quem tem que passar por ele, acreditar, ir para cima é você. Aí nesses dias, acordei de madrugada uma dor. Eu nem com a minha esposa tinha acabado de voltar numa congregação. Uma benção, culto, o Senhor abençoou. Voltei, acordei com dor de madrugada. Orei assim, cadê minha esposa? Orei, desci a escada de casa, quando eu fui ver, estava de joelho colocado, estava orando na madrugada. Aleluia. Jovens, não tem segredo. Glória a Deus, aleluia. O negócio é oração. Glória a Deus, aleluia. Oração determina toda a vitória, determina tudo diferente na tua vida. Uma vida de jejum, de consagração. Eu sei que muitos de vocês vieram aqui nesta noite com um ponto de interrogação na cabeça, dizendo o que vai ser da minha vida, com quem que eu vou casar, o que eu vou fazer, como é que vai ser esse negócio, como é que vai ser minha família, será que Deus tem alguma coisa? É tanta pergunta e eu te aconselho, para de perguntar tudo isso, porque tudo já está nas mãos do Senhor. Esta noite, adora a Deus, glorifique a Deus, se preocupe com as coisas do céu, porque Deus tem algo grande para a tua vida. Cuidado para que você não esteja só levando as pedras para o outro lado. Aleluia. Só levando pedra para o outro lado para que todo mundo veja as suas pedras. Isso aqui foi na minha travessia. Isso aqui foi quando eu atravessei. O que você fez escondido? História que você tem para contar de intimidade com Deus. Não, pastor, quando vem uma congressão eu pulo, pastor, assim, eu não sei o que é. Isso tudo é besteira, fica tudo aqui. O que vale é a unção de Deus na nossa vida. O que vale é quando você chega, todos sentem o peso da glória de Deus na sua vida. Aleluia. Aleluia. Eles atravessaram. Oh, que coisa boa. Você vai atravessar esse jogo. Glória a Deus, aleluia. Eu disse, você vai atravessar esse jogo. Glória a Deus. Aleluia. Você vai passar. Aleluia. Sabe? Glória a Deus. Eu nasci cheio de eczema na minha pele. Durante os meus 7 primeiros anos de vida, eu dormia de bruço, eu não dobrava os meus braços, minhas pernas. Todas as voltas do meu corpo eram bolas de pus do tamanho de uma bolinha de tênis. A minha pele era toda cheia de feridas. Eu tinha uma bronquite terrível. Mas com 7 anos de idade eu pensei que eu ia viver daquele jeito. Ainda essa semana eu estava com a minha mãe na mesa chorando. E ela dizendo para mim, você lembra quando eu te levava para o hospital das clínicas? Passava semanas internado, você lembra?
Aquilo marcou tanto a minha infância que eu lembro como se fosse agora. Eu falei, mãe, passou. Glória a Deus, aleluia. Jesus curou. Hoje eu tenho uma marca de quem tinha vida de curso, porque Jesus tirou tudo. Aleluia. Jesus me curou de bombinha, eu andava com a bombinha. Eu não conseguia pregar do jeito que eu estou falando. Eu preguei ontem em Santo André, vou pregar amanhã lá em Santo Amaro, no Encontro dos Jovens. Sábado temos um evento lá no Belém. Não aguentaria uma vida dessa nunca. Mas Jesus me deu um pulmão novo. Jesus me deu a oportunidade de estar aqui para falar para você. Vale a pena. Mais velho, quando minha esposa engravidou, aleluia, eu não sei como, mas eu contraí o vírus da hepatite B. O meu fígado infectado, comecei a colocar tudo para fora. O meu fígado que nem uma gelatina, aleluia. Passei para minha esposa, porque passa através de relacionamento, de transfusão de sangue. Eu não sei como é que eu peguei esse negócio, porque é a mulher da minha vida, minha esposa. Mas eu passei para ela, aleluia. Ela infectou o feto. E o médico falou, não vai passar de 6 meses de gestação. Aí eu tinha pregado uma palavra uma semana antes de fazer os exames e ter o resultado. Eu preguei uma palavra numa congregação de Itaquera, e o tema da mensagem era, era que o profeta prova das palavras que saem da sua boca. Aleluia. Porque Jodelias falou que o ribeiro ia secar, chegou a hora que o ribeiro secou, provou da palavra, você ainda bom. Aleluia. Quando eu falei o resultado para minha esposa, eu vi no consultório médico, resumindo, eu falei para ela, Ellen, falei, filha, você também está com o vírus. Só que não assim, rindo, né? Chorando. É o nosso primeiro filho. Demorei 3 horas naquele dia, da Vila Prudente, no papel, para chegar em casa, porque eu fiquei rodando em São Paulo, não sabia como é que eu ia para lá. Eu falei para ela, filha, como é que nós vamos fazer agora? Falei, nós vamos fazer o tratamento. Se fizer o tratamento à base de interferon, é como se fosse uma quimioterapia, o tratamento de uma hepatite B. Quem trabalha na área médica, que sabe. Você tem que tomar um remédio, uma injeção subcutânea internada, da tremedeira, até cabelo, terrível. Ou vamos fazer o tratamento e você perde o neném, ou não vamos queimar no jejum e na oração. Para que eu falei isso? Aí ela olha para mim e falou, há momentos que o profeta prova das palavras que saem da sua boca. A gente chorou muito naquela noite. Eu falei, você tem certeza disso? Eu tenho. Falei, o neném pode estar sendo deformado. Ela falou, eu tenho. Eu creio no Senhor. Começamos a fazer, irmãos, jejuns, oração, vigílias, coisa boa. Você começa a se aproximar mais do Senhor. Mateus hoje tem 12 anos. Mateus nasceu de parto normal. Com 6 meses de gestação, da mesma forma que o vírus apareceu, ele desapareceu. Quando fizeram o exame do pezinho, o menino perfeito. Bonito que nem a mãe. Bonito que esposa dele. A minha amiga. 2 anos pregando a palavra de Deus. Tinha dias que eu ia em congregação como essa. Tinha dia que eu me curvava no púlpito da igreja. Começava a glorificar, pensando que era tipo, era poder. Eles não sabiam, eu estava agonizando de fome. Dores terríveis. Chorando, eu tinha que parar para respirar, porque eu sentia muitas dores. Quando meu filho fez 2 anos, pregando que Jesus cura,
Jesus trocou meu sangue. Glória a E hoje eu estou aqui para testemunhar para você. O sangue novo. Esse Jesus está aqui nessa noite. Eu poderia ficar aqui contando várias experiências com Deus. Aí você me pergunta, poxa, pastor, mas você é enfermo, hein? Não é não, meu irmão. A enfermidade vem, o problema vem, é para testar a tua fé. É para saber como é que está a tua identidade. É para saber como é que você está. Você está firme nas coisas deste mundo ou você está arrancado na rocha que é Cristo Jesus? Eu estou terminando. Olha o que diz o versículo 19. Aleluia. Quando eles terminaram, aleluia, que saiu a última pessoa do Jordão, Josué deu ordem ao sacerdote dizendo: sai agora. Quando ele sai, as águas se fecham. E olha o que aconteceu. Subiu, pois, o povo do Jordão no dia 10 do mês primeiro e alojaram-se em Judá. Sabe que dia que era o dia 10 do mês primeiro? No calendário judaico é mais ou menos o mês de março, entre março e abril. Sabe que mês é esse no calendário judaico? É o mês onde o cordeiro pascual era imolado para o sacrifício. Era o mês em que o cordeiro ia ser imolado. E o sacerdote fazia o sacrifício no Santo dos Santos pelo pecado de todo o povo. Meu irmão, nada na Bíblia é coincidência. Deus tem um tempo e algo marcado para tudo. O dia de atravessar o Jordão era aquele. Por quê? Porque o povo saindo do Jordão, o Senhor estava tipificando, aleluia, a remissão do pecado, uma nova vida para o povo. Quando Cristo verteu o cordeiro da Páscoa, verteu o seu sangue na cruz do Calvário, Ele remiu você e eu de todos os nossos pecados. As águas do Jordão se fecham e eu tenho novidade de Deus para a minha vida daqui para frente. Fique de pé, por favor. Dá um ré para mim, pecadista pessoal. O que tem acontecido hoje são muitas pessoas com medo. Medo de enfrentar o deserto. Medo de se colocar diante de um Jordão. Tem muitas pessoas que estão temendo o futuro, o que vai acontecer. Existem muitas pessoas e jovens que estão aqui com medo, insegurança da sua vida, do seu futuro, do que vai acontecer. Talvez o teu medo hoje é porque você olha a tua atual condição e você vê que com o que você tem e com o que você é, você jamais conseguirá fazer alguma coisa. Deixa eu te dizer uma coisa. Quem está pregando aqui é um ex-camelô. Deus mudou a história da minha família. Deus mudou a história da minha vida. Não me pergunte se foi fácil, porque não foi. Mas eu venho de um lar de um pai em que soube esperar a mudança de Deus com 60 anos de idade. Sabe o que é você ficar tentando na vida até 60 anos? E tudo que você faz, você, quando vê que vai, e mexe com construção, quando você vê que vai, aí vem os outros se roubam. Aí você vai e começa a comprar carro. Meu pai fez de tudo. E eu pequenininho, os filhos, a gente vê tudo isso acontecer dentro de casa.
igreja cantando, foi na cruz, foi na cruz. Todo dia eu vi. Em nome de Jesus eu venho nesta noite para orar por você diante deste altar. Porque acredite no que a palavra de Deus é ministrada ao teu coração nesta noite. O Jordão que está diante de você vai se abrir. É preciso que você se encoraje. É preciso que você ergue a sua cabeça. É preciso que você olhe para a tua atual condição. Aleluia. E não fuja dessa realidade, porque é a realidade que você está vivendo hoje. Só que essa realidade não é o que Deus tem preparado para você. Existe um Jordão que vai se fechar atrás de você e não vai demorar. Aleluia. O pastor, vai ser até o final de 2013? Não sei. Vai ser, aleluia, na hora e no dia em que você não imagina. Aleluia. Eu quero orar por você nesta noite. Não tenha medo. Não tenha medo de querer nessa noite fazer algo mais. Eu quero orar por jovens que estão aqui dizendo: pastor, o senhor tem razão, eu tenho só cumprido tabela. E Deus não está atrás de alguém que só cumpre a agenda. Você precisa fazer algo mais para o Senhor. E você sabe o que Deus já colocou no teu coração para fazer. Mas você está parado. Você está parado, o tempo está passando. Você já não é mais um menino, uma menininha. Já tem lá os seus 20, outros 15, daqui a pouco 30. E aí? O tempo está passando. E nesta noite o Senhor tem um encontro marcado contigo neste altar. Eu quero orar por você. Há um hino que tem falado muito ao meu coração. Aleluia. Aí é. Aleluia. Não, me dá um hino, por favor. Obrigado. Enquanto eu louvo ao Senhor com este hino, se você é essa pessoa que quer sair daqui hoje mudado na tua vida, no teu caráter, nas tuas decisões de vida, no teu jeito de viver, quer ter um encontro com o Senhor no altar, saia do teu lugar. Eu quero orar por você. Oh, o vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar, mas então eu clamei ao filho de Davi, ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o vento repreendeu, quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, ouve o Senhor, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus. Vamos bater. Oh, aleluia, mais rápido. Seu nome eu clamo, ele me guardará. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus.
Só põe a mão no ombro dele. Como forma de união, de corrente, estamos juntos na presença do Senhor. Esse deserto vai passar. Esse Jordão vai se abrir. Acredita no milagre agora. Acredita na promessa que foi te feita há muitos anos atrás. Acredita no milagre. Acredita no que Deus tem para a tua vida. Deus não te deu espírito de medo. Não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo. Adore o Senhor. Adore o Senhor. É adoração escondida. É adoração que o Pai não vê. Adore aí no teu